Olá galera, tudo bem com vocês? Olha, vamos para mais uma pequena catequese, mais um pequeno ensinamento de refutação. Olha, já vai compartilhando, já vai levando esse vídeo para mais amigos seus, para compartilhando com o irmão, tia, tio. Vamos compartilhar, diga assim, missionário João Batista Ferreira na área. Para quem não conhece meu trabalho, eu faço vídeos de doutrinário e refutação. Eu recebo alguns vídeos, né? Eu peço a minha irmã, eu tenho uma irmã que eu gosto demais, ela manda alguns vídeos para mim sobre pastores que espalham, né, algumas doutrinas mentirosas, principalmente quando falam sobre a igreja católica, né. Aí ela vai e manda para mim, eu faço essas refutações para vocês, que vocês escutam muito diariamente essas heresias. Vamos pedir a intercessão de São Pio de Petrecina, Nossa Senhora de Anguera, para mais um vídeo de refutação. Hoje, em especial, falar também sobre a questão do nosso irmão Adonias comentando comigo, falou sobre essa questão dos católicos que escutam os protestantes, vão para o culto dos protestantes. Ô meu irmão, não faça isso não. Você que é católico, não vá para outro altar não. Só existe um altar. Não vá para outro altar não. É muito triste quando a gente vê católicos que ficam migrando, sai da Santa Missa, vai para o culto, vai do culto, sai do culto, vai para a missa. Faça isso não. Eu vou fazer um vídeo especial para você que tem essas dúvidas, para você tirar, que não é a mesma coisa, para você não ir, cada um coma no seu prato, tá certo? E tem um vídeo que eu vou refutar hoje, eu vou colocar um pequeno vídeo aqui do pastor adventista. Ele fala algumas conotações, ele faz, interessante que ele já detona os outros irmãos protestantes, ele fala que os irmãos protestantes seguem todo Roma, eles seguem a doutrina errada de Roma, né? Vocês sabem que eles são adventistas de sétimo dia, eles guardam o sábado e todos os outros protestantes guardam o domingo. Eles dizem que todos estão errados e o culpado é a Igreja Católica. O culpado é sempre a Igreja Católica. Rapaz, vamos escutar o vídeo dele, depois a gente vamos fazer aqui uns esclarecimentos. Repare que no meio do vídeo ele vai colocar assim, ele está falando para o público católico. Ele está incentivando aqueles católicos ignorantes para escutar o conteúdo dele e para viver dentro da Igreja Católica, mas que despreza a doutrina. Olha como esse pastor é malandro. Olha, escuta o que ele vai dizer. Escutem bem para vocês entenderem o tamanho das heresias e das bobagens que ele vai dizer. Com quem os evangélicos aprenderam a guardar o domingo? Aprenderam com os católicos. Porque foram eles, a Igreja Católica Romana, que mudou o sábado para o domingo. Isso não é escondido pela Igreja. Ao contrário, a Igreja diz que ela fez essa mudança porque ela tem essa autoridade. É porque a Igreja Católica Romana acredita que a tradição tem mais valor que a Bíblia. Isso é declarado nos documentos da Igreja. Então, se a Bíblia diz que é o sábado, mas a tradição diz que é o domingo, a tradição está acima da Bíblia. É o que ensina a Igreja Católica Romana. E todo mundo hoje que observa o domingo está seguindo a Igreja Católica Romana, independente da sua igreja. Agora, aqui tem que ser aberto um parêntese. E eu tenho que falar para os nossos queridos irmãos católicos que estão assistindo o Bíblia Fácil agora. Essa mudança na lei de Deus, que tirou o segundo mandamento, que proíbe adorar mais escultura, trocou o sábado pelo domingo e dividiu o 10º em 2 para voltar a ter 10, como está no catecismo, nada tem a ver com o católico moderno. Você que é católico, você não tem nada a ver com isso. Isso foi uma ação da Igreja Romana na Idade Média. E se alguém tem que pagar, são as pessoas que tentaram ou estão tentando mudar a lei de Deus. Eu queria falar com você que é um católico sincero, uma pessoa temente a Deus. E eu conheço muitos católicos sinceros e tementes a Deus. Talvez você poderia começar a perguntar hoje: será que a Bíblia está de fato falando para mim que eu devo mudar o meu dia de guarda? Será que para ser sincero com Deus, eu tenho que deixar de ouvir a tradição da minha igreja e passar a respeitar o livro sagrado? É um convite para você. Eu não estou aqui para falar mal de igreja nenhuma. Eu só tenho que fazer referência aos fatos históricos.
porque a história não pode ser contestada. E você sabe que no ano de 1998, o então Papa João Paulo II publicou uma encíclica papal chamada Dies Domini. E essa encíclica diz claramente que a igreja mudou o sábado para o domingo, porque ela tem autoridade para isso. E a igreja é convocada agora a adorar o primeiro dia da semana, ou adorar no primeiro dia da semana. Mas eu queria dizer para você que isso está errado. Não importa se vem da voz de um papa, da caneta de um papa, não importa se vem de um concílio, não importa se tem mais de 1000 anos que a igreja ensina isso. O tempo não transforma o erro em verdade. A Bíblia ensina que é o sábado. E meu querido irmão, minha querida irmã católica, se você quer continuar sendo fiel a Deus e honesto a Ele, você tem que estudar mais esse assunto. Você não pode concordar com aquilo que o líder religioso diz na sua igreja. O mesmo eu digo para você que é da Assembleia, que é da Igreja Maranata, que é Deus é Amor, que é presbiteriano, que é batista. Não importa a igreja que você frequenta. Deus tem filhos sinceros em todas as igrejas. Mas se você está assistindo esse programa e se você está aprendendo pela Bíblia que é o sábado, você tem que repensar a sua religião. Você tem que repensar suas crenças. No mínimo, colocar uma dúvida, um ponto de interrogação para estudar esse assunto. E não Olha, vocês viram como o pastor é malandro. Ele fala que não veio atacar, mas depois ele já começa a falar sobre a questão que a Igreja Católica é a mãe de todas as outras igrejas, né? Porque doutrina católica, guardar domingos. Por que guarda o domingo? O pastor falou, aí ele fala, é a Bíblia. Mas qual o momento da Bíblia que fala no sábado? Se você prestar atenção aí no Gênesis, no capítulo 2 do livro do Gênesis, Deus faz todas as coisas e descansa no dia de sábado, né? Dá o nome que se chama o repouso sabático. Ele não manda Adão guardar o sábado, muito menos Noé. Mas quando chega lá no Sinai, no capítulo 20 do livro do Êxodo, aí sim ele tira o povo da escravidão do Egito, aí ele manda guardar, faz um preceito, vem os mandamentos, os 10 preceitos da lei de Deus, manda guardar para separar o povo e preparar para a chegada do seu filho. Era algo transitório e preparatório, a questão da velha aliança e dos 10 mandamentos. Mas ele fala muitas coisas contraditórias. Ele fala no âmbito geral para todas as seitas ou igrejas, ou como se quiser se chamar, protestante. Mas ele foca sempre na Igreja Católica. Você que é católico, mas é um católico moderno. Olha a conversa dele, é como o irmão Adonias fala. Vem com uma conversinha, com mimimi, e você acaba caindo, né? Eles falam, vamos ver a questão, porque ele fala, eu vou pegar Santo Irineu, vou refutar esse cara com a patrística. Às vezes a gente fala com a patrística aqui e com a Bíblia, os irmãos adventistas ficam fazendo assim, mas qual o escritor da patrística? Manda um escritor da patrística aí, você que é adventista, mande para mim, que guardou o sábado do século 1, 2. Manda, eu vou colocar aqui do século 1 e 2. Aí você manda para mim. Não é a Bíblia veterotestamentária. Jesus não mandou guardar o sábado. Se alguém tiver algum versículo aí falando que ele mandou, é conversa. Faça um desafio aqui para qualquer irmão adventista, pode ser pastor, teólogo, o que for. Mandar um versículo depois da ressurreição de Cristo, os apóstolos guardando o sábado. Manda aí. E eles foram no domingo. O domingo era o primeiro dia da semana. É claro que não existia ainda o calendário como existe hoje. Era o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, que quando se traduziu no século VII, se chama-se domingo, o primeiro dia da semana. Mas no domingo cultuava as divindades pagãs. Cultuava os pagãos, os cristãos não cultuavam. Mas vamos partir para a tradição, porque ele fala que a igreja, a tradição é maior do que a Bíblia, e não pode. Preste atenção o que fala Santo Irineu de Lyon. Para Santo Irineu, a tradição é de certo modo superior às escrituras, pois os autores sacros antes pregaram e só depois escreveram
o que ensinaram, antes pregaram. Aqui fala Santo Irineu de Lyon, para os escritores sacros, antes pregaram. É claro que é no contexto do Novo Testamento. Perdão, galera, o contexto do Novo Testamento. Mas ele fala e não fala que é só no Velho Testamento uma aliança que foi recebida no Sinai para o povo. Não, é para todo mundo, para o povo de Israel. É quando ele fala que todas as religiões são boas, Deus tem filhos, Deus tem filho em todas as religiões, mas ele quer que todos se convertam, ele quer uma unidade. Você vê que o próprio pastor fala assim, é bom pensar um pouco na religião que você está frequentando. Ele quer dizer assim, sair e ir para a seita dele. Vamos prestar atenção, porque a questão do sábado, né? A gente já falou aqui, era a velha aliança. Preste atenção que depois da nova aliança não se fala mais no sábado, até mesmo as ofertas. São Paulo recomenda à igreja de Corinto, no capítulo 16 da primeira carta, no versículo 2, para a coleta daquela igreja ser no primeiro dia da semana. São Paulo se reuniu em Atos 20.7, versículo 7, para a fração do pão, a Santa Missa, no primeiro dia da semana. Vamos entender também, olha, no contexto teológico, né, da patrística, novamente, Santo Inácio de Antioquia, o século I, ano 107. Olha o que ele falou, aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida é abençoada, por ele é por sua morte. Olha, vou para o catecismo agora, tem esse aqui, olha, Santo Inácio de Antioquia, ano 107 após Cristo. São Justino Marte, no ano 55, ele escrevendo para o imperador pagão Pio, olha como ele escreve: o que fazem os cristãos no dia do sol? Para os pagãos era dia do sol, para os cristãos dia do Senhor. Oh, povo da cabeça dura! Como é chamado, reuniu-se no mesmo lugar os habitantes que cada cidade dos campos leem na medida em que o tempo permitir, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor terminou, o presidente toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. A seguir, nós colocamos todos de pé e elevamos nossas preces por nós mesmos e por todos os outros, onde que estejam, a fim de que sejamos de fato juntos por nossa vida e por nossa ação, fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Prestem atenção que ele está falando no número do catecismo 1345. Ele ainda coloca: os faz subir louvor à glória ao Pai do universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, rende graças, em ação de graças, Eucaristia. Isso aqui foi no ano 55, São Justino Marte escrevendo para o imperador pagão, explicando o culto da Santa Missa. Não, teve uma mulher adventista que falou assim: não, mas o culto nós guardamos o sábado, o dia do Senhor. Não, minha filha, é o descanso sabático, não tem nada a ver com o dia do Senhor, não. A gente, olha como eles são malandros, como fala o irmão Adonias, não mistura as coisas, não. Ele fala dos mandamentos que tem lá no Êxodo capítulo 20, verso do 1 em diante, até o 17. Ele fala que os católicos tiraram o segundo mandamento, que não é um mandamento: não farás para ti imagem de ídolo esculpida. Não é o segundo mandamento, é um preceito do primeiro mandamento. Aí ele fala que no final dos mandamentos do católico, do catecismo, não cobiçarás a mulher do próximo e não cobiçarás as coisas alheias, era o mesmo mandamento. Eu faço como esse pastor Eduardo Faria, que está convertendo a multidão de pastores, está até sendo perseguido por os protestantes.
Ó, meu filho, você acha que cobiçar a mulher do próximo é a mesma coisa que cobiçar as coisas alheias? Eu faço igual o pastor Eduardo Faria falou com um amigo dele, pastor. Cobiçar minha mulher é a mesma coisa de cobiçar uma caneta minha. Você está ficando. É claro que o mandamento tem que separar as coisas. É dois grandes pecados, né? Vamos entender que a lei veterotestamentária era uma lei transitória. Vamos ver o que fala Paulo, né? O que fala Paulo no capítulo 3, né? Na segunda carta aos Coríntios. Olha como era uma lei transitória. Ele é quem nos fez aptos para ser ministros da nova aliança. Capítulo 3, verso 6 da segunda carta aos Coríntios. Não a da letra, é sim a do Espírito, porque a letra mata, o Espírito é quem vivifica. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de tal glória que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos em Moisés, no rosto de Moisés, por causa do resplendor de sua face, embora transitório, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito. Se o ministério da condenação já foi glorioso, muito mais há de ser sobrepor julgar em glória o ministério da justiça, da justificação. Aliás, sob esses aspectos, em comparação dessa glória, eminentemente superior, empalidece a glória do primeiro ministério. São Paulo está falando que era transitório. Se o transitório era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. São Paulo está falando que o ministério gravado em letras de pedras era transitório. Basta você ver o que ele falou em Isaías, capítulo 1, verso 13, falando sobre a questão do sábado ter se tornado abominável aos olhos de Deus. Colossenses 1,16, a mesma coisa. O sábado é abominável, tornou-se abominável aos olhos de Deus, né? Mas os irmãos protestantes, eles ficam falando, não, mas quando fala-se essa questão aí, não está falando que Deus aboliu, não. Eu estava debatendo com o irmão aqui. O livro de Hebreus, ele mostra demais. No capítulo 8, deixa bem claro, quando fala das alianças. No capítulo 8, eu passei essa passagem para o irmão protestante e ele não, adventista, ele não quis aceitar. Ele disse, não pode, Deus não pode ter voltado atrás. Não é que Deus voltou atrás. O Velho Testamento, ele preparou o Cristo, porque o pastor fala que a gente guarda um dia para adorar. A gente não guarda o domingo, o dia para adorar. A gente vai para a Santa Missa porque lá está Cristo, que deixou seu dia. Basta ver a ressurreição dele, né? Qual foi o dia? Se você ver Mateus 28, verso 1, João 20, verso 1, Marcos 16, verso 1, Lucas 24, verso 1, no primeiro dia da semana veio a ressurreição. Vamos ver o que fala o escritor de Hebreus falando das alianças. Quem quer ter dúvidas sobre as questões das alianças, lê o livro de Hebreus. Ele fala todo sobre a aliança, porque era uma carta direcionada aos hebreus para a conversão dos judeus. Prestem atenção. O que fala no versículo 9 do capítulo 8 até o 12. Olha, não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que nos tomei pela mão para tirar-lhe da terra do Egito. Essa aliança foi no Sinai. Como eles não permaneceram fiéis ao meu pacto, eu me distanciei deles, oráculo do Senhor. Mas esta aliança que estabelecerei com a casa de Israel depois daqueles dias, imprimirei as minhas leis no seu espírito, as gravarei no seu coração. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais terá que ensinar a seus concidadãos, ninguém a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Eu lhe perdoarei as suas iniquidades e já não lembrarei dos seus pecados. Se Deus fala de uma aliança nova, é que ele declara antiquada a presente. Ora, o que é antiquado é envelhecido, está
certamente fardado a desaparecer. Você vê que essa passagem aqui, quando fala sobre essa questão de gravar em seus corações, como fala Paulo, no versículo 10, gravado no coração. É como São Paulo fala a mesma coisinha na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, do verso 3 em diante. Quem quiser entender sobre as alianças, lê o capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios. Você vai ler, se você quiser ler o capítulo 8, você vai entender. Todo o livro de Hebreus fala da aliança. A aliança que foi de Cristo no seu sangue. Aí o menino falou, mas porque Deus gravou com o dedo? E na nova aliança o próprio Deus se encarnou, meu filho, e gravou com o seu sangue. Portanto, é o dia do Senhor, como fala João no Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Eu só estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar a vocês como esse pastor foi camarada, como ele foi amigo dos católicos, para atrair os católicos para si. Com a palavra bonita, ele fala que faz 1000 anos que a igreja vem com essa doutrina. A igreja tem 2023 anos, meu filho. Aqui eu mostrei um escrito do ano 55, outro do ano 107, que já falavam no domingo, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, para os pagãos o dia do sol, para os cristãos o dia do Senhor. Abre o olho, católico, abre o olho, saia desse povo e prestem atenção. Nenhum adventista pode mostrar na Bíblia Sagrada, depois da ressurreição de Cristo, que os cristãos adoravam o Senhor no sábado. Nenhum pastor, teólogo, nenhum. Isso aqui é um desafio que foi feito pelo padre Luiz Tourão, um professor de pastores do seminário dos adventistas, que formam pastores. Ele não conseguiu, porque não tem. E a patrística mostra, junto com a Bíblia, que era o primeiro dia da semana, que nós conhecemos hoje como domingo. Preste atenção. Vamos abrir o olho, como fala o irmão Adonias, tem muita gente sendo enganada, partindo para esse lado. Vamos começar a saber mais da nossa doutrina e prestar atenção. Um povo caridoso, um povo bonzinho. Mas você vê, ele detonou todas as religiões aí, todas. Aí é muito estranho. Se todas as religiões estivessem ferindo o mandamento de Deus, todas as religiões consequentemente estariam perdendo as almas. E Deus ia permitir 18 séculos de inferno até chegar ao Ellen White no século XVIII. Olha que contradição. Eles fazem todo esse cerco com a questão do sábado, os outros, para esconder a doutrina fracassada deles. Sobre a questão até mesmo do inferno, eles falam, o próprio pastor Rodrigo Silva fala que o inferno é temporário, não é permanente, não é eterno, é temporário. Eles veem que as loucuras que Jesus não é Deus, no Velho Testamento já tinha aparecido Jesus, melhor dizendo, eles falam que Jesus já tinha aparecido como São Miguel Arcanjo, porque ali São Miguel aparece a Josué antes da invasão de Jericó, e São Miguel fala que é o príncipe do exército do Senhor, e vem aquela reverência de Josué se prostrando com o rosto por terra. Eles falam que ali já é Jesus. Olha, várias doutrinas mentirosas e tortas. E você, católico, está caindo nessa. E você vê que o vídeo dele foi direcionado só para os católicos, falou alguma coisinha dos irmãos protestantes, mas só para católico. Abre o olho, viu? Salve Maria, viva Cristo Rei, Nossa Senhora de Anguera, rogai por nós.